Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês neste dia. Amém? Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meu cumprimento para vocês. Antes de prosseguirmos, amados, já deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Eu sempre peço para compartilhar, amados, para que, como eu sempre digo, esse canal onde pregamos a verdade, a essência da verdade da palavra de Deus, sem invenções, sem disse-me-disse, nem sem heresias. Eu busco trazer o Evangelho pura e simplesmente para vocês. Então compartilhe para que a verdade do Evangelho alcance o maior número de pessoas possíveis. E nas últimas mensagens, hoje é a 16ª mensagem sobre o tema, estamos falando sobre batalha espiritual, entendendo o mundo espiritual, para que a pessoa compreenda realmente essa luta que nós não podemos enxergar, porque Deus não nos permite, mas que ela acontece de uma forma feroz, assim, que a gente não tem noção, que a nossa compreensão humana não consegue capturar a dimensão, porque essa batalha acontece ferozmente. Então, por isso eu sempre peço para compartilhar, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas tenham compreensão do que realmente acontece, de como lidar com o dia a dia. Amém? E como eu falei, a mensagem, o tema, entendendo o mundo espiritual, batalha espiritual, parte 16, e hoje estamos falando sobre o mundo espiritual propriamente dito. Eu falei sobre a palavra, sobre oração, jejum, armas, a armadura de Deus. E agora estamos falando, de última mensagem, sobre, tentando se aprofundar um pouco mais dentro do mundo espiritual. E hoje vamos falar sobre a obediência. Amém? Porque o mundo espiritual, digamos assim, a base, vamos dizer assim, ele é regido pela obediência ou desobediência à santa palavra de Deus, ao próprio Deus, já que esta bendita palavra foi inspirada pelo Espírito Santo àqueles que eles escolheram para pregar a palavra. Então, se você obedece, você está sob a proteção de Deus. A partir do momento que você está aqui, obedecendo, no momento que você desobedece, é você que sai da proteção de Deus. Compreende? Então vamos falar sobre obediência. Obediência à vontade de Deus que está aqui nessa palavra. Sem heresias, sem invenção, sem isso e aquilo outro. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos para que fiquem bem atentos. Amém? Então, sem mais demora, vamos começar a mensagem desta noite. Então, os amados podem ler Romanos, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Eu não vou ler o texto todo para tentar não me prolongar muito. Vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 7. Mas eu aconselho depois que os irmãos leiam todo esse texto, do versículo 1 ao versículo 7 de Romanos, capítulo 7. Como eu sempre digo, essa minha versão é um pouco diferente do que vocês usam, mas vocês vão compreender bem. Onde eu ler aqui Torá, vocês entendam que os mandamentos como está na versão de vocês. Amém? Então vamos lá. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, ou os mandamentos, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa, apenas enquanto ela vive. Eu vou fazer um resuminho rapidinho até o versículo 6, que o apóstolo Paulo está explicando sobre a Torá, que ela tem poder apenas sobre uma pessoa, apenas enquanto essa pessoa vive. Por exemplo, ele faz um pequeno resumo até o versículo 6, que se uma mulher é casada e ela se deitar com outro, ela está em adultério. Então ela está em pecado. Porque a lei da Torá diz isso. A Torá diz isso, os mandamentos do Senhor dizem isso. A partir do momento que o marido dela morrer, ela está livre desta lei da Torá para se casar com quem ela quiser novamente. Amém? E aqui é introduzido de uma forma subentendida sobre a questão do batismo, como somos unidos ao Messias. Aquele que for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. Então não vou me atentar a esse detalhe de batismo, só para resumir rapidamente.
Então, quando nós somos batizados em nome do Senhor Jesus, aí vem o versículo 7, que eu vou ler também aqui agora. Mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá, porque morremos para o que nos dominava, por causa do batismo. De modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo Espírito, aqui é Espírito com letra maiúscula, que é o Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo. Não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. Então Paulo aqui, como eu falei, de forma resumida, ele coloca alguns aspectos da Torá que fala, enquanto aquela pessoa está viva, ela está sob o mandamento da Torá. Amém? Então quando a pessoa morre, ela está livre do mandamento. Ou no caso aqui em questão ele colocou um pequeno breve resumo, ele fez uma comparação entre um casal, casados, que a mulher está ligada ao marido pela Torá, enquanto o marido vive. E se ela se deitar com outro, né, se ela coabitar com outro, ela está em adultério. Porém, se o marido morrer, ela está livre do aspecto da Torá, da lei da Torá, desse mandamento da Torá, para se casar com quem ela quiser novamente. Amém? Então ele fala que se morremos com Cristo, nós estamos livres do aspecto da Torá, da lei, da letra da lei. Mas não vivemos sem lei, entenda bem, amados. Você não vai poder fazer o que você bem entender, não. É isso que eu estou dizendo, não. Amém? Você pode visitar lá Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, perdão. Que fala que a gente não tem direito de estar vivendo, pecando deliberadamente, não. Isso é um erro equivocado de muitos lugares que pregam isso. Se pregam isso para você, vigia, porque está pregando errado, está te ensinando errado. E está querendo jogar tua alma no inferno. Então, se fomos ressuscitados com Cristo, se fomos batizados segundo a semelhança à morte do Senhor Jesus, então estamos livres do aspecto da Torá, da forma da letra da lei, mas não sem lei. Vivemos segundo a lei do Espírito, como está aqui, de modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo Espírito. Aqui é o Espírito Santo, que está com letra maiúscula, versículo 7 de Romanos 7. Amém? Então ele faz uma breve comparação. Então você tem que estar sob a obediência, ou seja, abaixo da palavra do Messias, o Senhor Jesus. Você tem que obedecer a palavra do Messias. Amém? Porque se você desobedecer, você está em pecado. E lembra quando eu falei aqui sobre oração? Né? Eu sempre ouvi uma seguinte frase: muita oração, muito poder. Está errado isso. Muita oração é comunhão com Deus. Porque quem nos dá poder é o Espírito Santo. Agora, ele nos dá poder à medida que obedeçamos a sua palavra. A partir do momento que somos obedientes à sua palavra. Entende? Uma coisa está relacionada à outra, porque é o Espírito que opera tudo em todos. E quando eu falo Espírito, é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. É ele que opera tudo em todos. Não somos nada. Somos pó, somos cinza. Então é ele, pela vontade do Pai. E segundo, quando nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus, aí ele opera através de nossas vidas. Amém? Para que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente ao Pai. Amém? Então vamos dar continuidade. Atos capítulo 19, versículo 11, 14 e 15. Isso mesmo, estou pulando o versículo 12. Atos 19, versículo 11, 14 e 15. O 11 diz o seguinte: Deus realizou milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Não Saul, não, Shaul mesmo, a pronúncia, que na versão de vocês está Paulo de Tarso. Tá? Versículo 14. Certa vez, 7 filhos do Cohen Hagadol, do sumo sacerdote, chamado Esqueva, estavam agindo dessa forma, ou seja, estavam tentando expulsar o espírito maligno das pessoas. E o espírito maligno respondeu-lhes: Conheço Yeshua, conheço Jesus,
Sei quem é Shaul, sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Eles, com inveja de Paulo, de Shaul, queriam fazer a mesma coisa, expulsar o espírito maligno das pessoas. Então o espírito maligno responde: sei, conheço Jesus, porque ele foi expulso do céu. Bem sei quem é Shaul, quem é Paulo, porque Paulo vivia debaixo dos mandamentos do Messias. Ele estava em obediência à palavra. Então o espírito maligno não podia tocar nele, porque ele estava em obediência à palavra. Não entenda bem. Não sou contra a liderança da igreja, o que eu vou falar aqui agora, tá? Mas você, quando tem que obedecer à santa palavra de Deus e ao líder da igreja que está sob a palavra de Deus. Se ele começar a pregar coisas contrárias à palavra de Deus, então ele também já está em desobediência à palavra de Deus. E eu tenho que obedecer ao profeta, a profecia maior que a palavra de Deus. Então, se minha liderança está errada, está em desacordo com a palavra de Deus, já não obedece mais à palavra de Deus, eu não tenho que obedecê-lo. Eu não tenho que seguir as heresias que essa pessoa prega. Não sou contra, entenda bem, amados. Mas eu também não sou obrigado a ficar sujeito a heresias de homens que pregam coisas contrárias à santa palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. 1 João 5:3. Compreendeu esse texto de Atos aqui? Por que o Espírito falou essa coisa? Vamos continuar aqui. O homem com o espírito maligno caiu sobre ele, sobre 7 homens, subjugou-os e os espancou, tão severamente que eles correram para casa nus e sangrando. Porque esses homens, amados, eles não estavam em obediência à palavra do Messias. Eles estavam completamente em desacordo, em desarmonia com a santa palavra de Deus. Por isso eles não puderam subjugar aquele. Porque eles não conheciam Jesus. Eles não reconheciam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque é o nosso caminho para os céus. Somente por meio do Senhor Jesus e seu sacrifício. Então, para mim ter essa unção, eu tenho que estar sob ou debaixo da palavra de Deus, ou seja, em obediência, em acordo, em comunhão com o que a palavra me manda fazer. Amém? Então vamos continuar. 1 João capítulo 5, versículo 3. Preste bem atenção, amados. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados. Amar a Deus, porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos, ou seja, obedecer os seus mandamentos. Então, como eu falei, o mundo espiritual ele é regido dessa forma. Uma das bases é essa. Primeiro eu tenho que me submeter a Cristo, ao Messias. Eu tenho que me render ao Messias, porque ele que sacrificou sua vida por mim. Amém? E eu tenho que andar de acordo, em comunhão, em obediência à santa palavra de Deus. Amém? Então, se eu digo que amo a Deus, mas não obedeço os seus mandamentos, me torno mentiroso e não estou debaixo da sua unção, da sua proteção, porque eu não obedeço a sua palavra. Entende? É uma coisa que tem que andar junto, tem que andar entrelaçado. Uma coisa não pode viver sem a outra. Eu não posso dizer que amo a Deus e que tenho uma unção de Deus se eu não obedeço a sua palavra. Não tem harmonia nisso. Não há comunhão nisso. Tanto que o Senhor Jesus afirma: aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. E essa rocha era o próprio Messias que ele estava citando ali. Vieram as tempestades, a chuva bateram com ímpeto sobre aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas a firmada é a prática da palavra de Deus e obediência. Por quê? Se eu obedeço, eu pratico. Entende? É uma comunhão. Eu não posso dizer que pratico a palavra de Deus se eu não obedeço. Não existe harmonia.
E o mundo espiritual enxerga isso. O mundo espiritual que nós não vemos, ele enxerga isso, ele entende isso. Ah, fulano, igual que você citei aqui, Atos 19. E 7 homens tentaram expulsar o espírito maligno de uma pessoa que não obedeciam a palavra de Deus. E se não obedeciam, não estavam firmados na rocha que é Jesus, o Messias. E não subjugou aquele espírito maligno, que aquele homem possesso daquele espírito maligno partiu para cima daqueles 7 homens, espancaram e deixaram eles nus e sangrando, de forma tão severa. E para encerrar, já hoje, Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17, que diz: Adonai, Deus, pegou a pessoa, o homem, na versão de vocês, e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e cuidar dele. Adonai, Deus, deu à pessoa esta ordem, obediência. Se eu recebo uma ordem, eu tenho 2 opções: ou eu obedeço ou eu desobedeço, não existe meio termo. Entende? Vamos lá. E deu a seguinte ordem: vocês podem comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Então Deus deu essa ordem específica para Adão. Pôs Adão no meio do jardim do Éden para o lavrar, para cultivar, para trabalhar nele. E deu a seguinte ordem, como eu falei: ou você obedece ou você desobedece. Se você obedece, você tem benevolências. Se você não obedece, você recebe punição. Vamos colocar dessa forma, né? Ou deixa de receber essas benevolências. E aqui ela estava entrelaçada à seguinte condição: se vocês obedecerem, vocês viverão. Agora, se dela comer, ou seja, desobedecer, porque Deus diz para não comer, certamente morrerá. Então a morte, ela veio a partir do momento que Adão desobedeceu. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Há uma certa pessoa pregando que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque tocaram no fruto, e que era o dízimo de Deus. Engano, ele está pregando heresia, tá? Essa pessoa está pregando heresia. Essa morte, ela veio a morte espiritual e a morte física, porque Adão foi separado de Deus, porque ele desobedeceu. Em contrapartida, né, o Messias, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele esvaziou de si mesmo, se veio a essa terra como um ser humano, igual a mim e a você, e obedeceu, cumpriu toda a Torá, toda a lei nele, foi para o Calvário e a morte não pôde detê-lo, porque não tinha acusação contra ele, porque ele foi perfeito. Foi e é e continua sendo e será para todo sempre, porque está vivo ao lado de Deus, sentado no trono ao lado de Deus. Entendeu? Então ele foi obediente. Então a morte não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo no túmulo. Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Já o primeiro homem, Adão, ele desobedeceu. Ele saiu debaixo da palavra de Deus, da ordem de Deus. E o mundo espiritual entendeu isso e sobre isso veio a morte. Amém? Então essa passagem tem nada a ver com o dízimo que pregam por aí não. Isso é uma outra história que eu vou falar mais para frente, em um determinado momento. Amém? Mas eu quero entender, esclarecer que esse tópico, esse texto de Gênesis 2 não tem nada a ver. Ah, porque tocou. Não, está errado. É ignorância. Ele está pregando isso para botar medo em vocês. Tá? Enfim, não quero citar nome em lugar nenhum. Só para chamar atenção, para aproveitar e esclarecer esse ponto. Porque aqui a Bíblia diz, Deus deu uma ordem. Adonai, Deus deu à pessoa esta ordem. Você pode comer à vontade toda a árvore do jardim, com exceção, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela. Eu estou te dando esta ordem. Mas eles, Adão e Eva, foram lá e fizeram. Então, desobedeceram, saíram debaixo da proteção de Deus.
Amém? Então entenda, amados, pecadores todos nós somos, eu, você, enfim, não existe um perfeito. Perfeito foi só o Senhor Jesus e é perfeito, até hoje, tanto que está sentado à glória do Pai, à direita da glória do Pai. Amém? Agora, somos todos pecadores. Somos homens, seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de manias. Tá? Agora, eu não posso viver na prática do pecado. Se a pessoa sabe que prostituição é pecado, e ela vai viver na prostituição, ela está vivendo em pecado. Então ela já está pecando deliberadamente. E para ela, como diz Hebreus 10, a partir do 25, 26, lhe resta apenas a expectação do fogo do juízo. Porque ela já não tem mais comunhão com Deus. Não sou eu, não estou entendendo, amados, não estou julgando ninguém. Estou citando o que a palavra de Deus diz. Tá? Não é palavra minha não, invenção da minha cabeça não, nem julgamento meu não. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor do Pai. Aqui eu prego aqui na palavra, no canal, não é para julgar ninguém, é só para que eu esclareça esses pontos para que você compreenda. A Bíblia diz que se pecar deliberadamente, eu vou ler, para não ficar somente nas minhas palavras, Hebreus capítulo 10, versículo 26. 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus que diz, não vivereis, não cometereis adultério. Então, se a pessoa comete adultério, ela sabe disso e faz continuamente, peca deliberadamente, ela está se enquadrada nessa mensagem. Não é a palavra minha, então vamos lá. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desobedecesse a Torá de Moisés era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo e insultar o Espírito doador da graça divina. Aquele que conhecemos, que é Adonai, é quem disse, a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também, Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Você pode ler Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31. Então, como eu disse, não é palavra minha. Então, como eu falei, pecadores todos nós somos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, não é esse meu papel. Eu tenho que trazer a verdade da palavra de Deus para você. O objetivo do canal não é criticar, pregar, acusar, não. Como eu falo, pecadores todos nós somos. Eu não posso viver deliberadamente no pecado. Você, eu, nós não podemos viver pecando deliberadamente. Se a palavra diz que é algo errado, por que eu vou viver sabendo que é errado? Como eu disse, como o texto de Hebreus diz, só resta sobre a vida dessa pessoa o juízo. Amém? Então, amados, que você possa meditar nessa mensagem. O mundo espiritual é regido pela obediência e pela desobediência. Se você obedece à santa palavra de Deus, que vai estar obedecendo diretamente ao próprio Deus, e se eu obedeço, eu vou executar, cumprir o que está escrito ali, então eu estou debaixo da bênção de Deus. Agora, a partir do momento que eu desobedeço essa palavra, eu estou anulando a bênção de Deus sobre a minha vida, porque eu passei a desobedecer a palavra de Deus e ao próprio Deus. Compreendeu? Vamos lá, se eu estou em obediência à palavra de Deus, ou seja, estou em obediência ao próprio Deus e pratico a sua palavra, eu estou debaixo da bênção e da proteção de Deus.
Agora, se eu desobedeço a palavra de Deus e ao próprio Deus, eu estou anulando a bênção de Deus sobre a minha vida. É um fato. É um fato. Não sou eu que digo. É a palavra de Deus. Por isso eu falo que aqui o canal, o que eu penso, o que eu acho, eu não trago aqui em consideração aqui. Porque o importante é trazer esclarecimento da palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus, para que vocês compreendam. Amém? E que você, amados, a partir de hoje, a partir desta data, possa se arrepender profundamente dos seus pecados e passe a viver em obediência à palavra de Deus. E não somente isso, porque se você obedece, você vai praticar. Então, você não só em obediência, mas na prática da palavra de Deus, para que você possa fundamentar a sua vida, a sua casa, o templo do Espírito Santo, que somos nós, sobre a rocha que é o Messias. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que esta palavra, pela intermediação do Espírito Santo, que conhece os corações, que sonda os corações, que esquadrinha cada um de nós, Pai, possa penetrar em cada coração, onde essa mensagem chegar agora, Pai. E porque o Espírito Santo, Pai, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Que o Espírito Santo possa, ó Deus, trazer luz à mente de cada pessoa, e que cada pessoa neste momento possa refletir sobre sua própria vida, e se arrepender dos seus pecados, e confessá-los diante de Ti, Pai, para que venham tempos de refrigério sobre sua vida, e que alcancem a graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, para que vidas venham ser salvas, curadas e libertas, e haja a manifestação do Teu poder, pela presença do Espírito Santo, Pai. Manifesta o Teu poder nessas vidas, ó Deus. Manifesta o Teu poder em cada lado dessa mensagem chegar agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em que vidas vão ser plenamente, ó Deus, restauradas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a honra, a glória e louvor do Teu nome, te louvamos e te agradecemos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, amados. Você possa meditar profundamente nessa mensagem. Perdão, me perdoe por estender demais essa mensagem, mas era necessário para que você pudesse alcançar, compreender, né, tudo que foi falado aqui. Amém? E mais uma vez, você que está chegando agora no canal, chegou, né, há pouco, deixe seu like, compartilhe com o número de pessoas possíveis para que vídeos venham ser alcançadas. Amém? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative as notificações, para que toda vez que chegar uma mensagem, normalmente aos sábados, que eu trago a mensagem aqui, você receba a notificação. Amém? E antes de finalizar, vai estar o link aqui do meu livro, que por enquanto já está em PDF, Amuletos no Mundo Cristão. Você pode comprar lá o linkzinho, vai direcionar R$15 para você ler em PDF. Ainda não foi dada a oportunidade para fazer o livro físico, para que você possa compreender tudo que está sendo pregado de coisas erradas nas igrejas hoje. Um montão de gente pregando, um montão de coisas erradas. E ali vai trazer à luz a palavra de Deus, entendeu? Para que você possa compreender. Amém, amados? Então, Deus abençoe a todos. Shalom e até o próximo sábado. Deus abençoe a todos. Um sábado abençoado, um domingo na presença do Pai. Amém? Shalom.